Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concedeu, estarmos reunidos em Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a fazer tudo para a Tua glória. Somos ensinados, Senhor, e estimulados pelo mundo a buscarmos o crescimento do nosso eu, quando a Tua palavra diz que é necessário que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça em nós. Ó Senhor Jesus, o mundo tem tentado de todas as formas nos influenciar e nos distanciar da Tua vontade boa, perfeita e agradável, tentando nos convencer que a Tua vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável. Muitas vezes, Senhor, nós caímos no laço e nos entregamos a uma tristeza, a um descontentamento que envergonha o Teu santíssimo nome. Por isso te pedimos perdão, Senhor, e rogamos para que nessa noite a alegria do Senhor, que nos concede força, encha os nossos corações, mente e alma, e nos ajude a glorificar ao Senhor, ao nosso Senhor bendito, Salvador, por meio de um contentamento visível com a nossa vida, independente das circunstâncias, que estejamos contentes, pois o nosso contentamento não pode, não deve estar em coisas circunstanciais, mas nas verdades eternas, benditas, que nos alcançaram em Cristo Jesus e nas suas maravilhosas promessas, que sobre nós são derramadas copiosamente, generosamente, graciosamente. Ó Senhor Jesus, visita-nos, Senhor, com Tua alegria bendita. Faz deste estudo, Senhor, um manancial que possa saciar não somente a nós, mas nos fazer também mananciais, para que possamos levar todos os lugares o Evangelho da Graça que nos alcançou em Cristo Jesus de maneira definitiva. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou. Mais uma vez agradecemos. Obrigado, Senhor, pela vida de Rita, de Tomon, de Reginho, eles que moram aqui nessa comunidade local, que têm se esforçado para que esse estudo aconteça, Senhor. Que eles possam saber e sentir que aquele que oferece um copo de água receberá o galardão. Imagine eles que têm se dedicado para que esse estudo aconteça toda segunda-feira, Senhor, para a Tua glória, para que vidas sejam salvas, Senhor, para que o Teu Evangelho seja conhecido, para que irmãos e irmãs que já Te conhecem possam ser alimentados. Obrigado, Senhor, por essa bendita segunda-feira, e nos faz usufruir de tudo que o Senhor tem a nos dar,
nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós vamos falar a respeito da importância do batismo. Esse sacramento, que juntamente com a ceia são os dois sacramentos que o Senhor Jesus instituiu para a sua igreja. Batismo é esse rito de iniciação do cristão. Vivemos um tempo estranho, onde, por conta de heresias que entraram sorrateiramente na igreja, o batismo ele tem perdido a sua importância e algumas vezes até sido ministrado de maneira errada. O batismo ele tem sido substituído por um ritual estranho às Escrituras, que é esse ritual de aceitar a Jesus. Um ritual que tem se tornado comum na grande maioria das igrejas do nosso país, mas é totalmente estranho às Escrituras, onde pastores, líderes, pregadores, no início, no meio, no final do culto, ou de uma reunião, eles apelam e dizem: olha, se tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus hoje para a salvação da sua alma, levante o seu braço, eu quero orar por você. E é algo que parece muito bonito, mas o que tem de bonito tem de herético. E toda heresia é maldita. E toda heresia, ela desvia as pessoas do caminho correto. E, consequentemente, do caminho de salvação, levando-os a um caminho de condenação. O apelo nada mais é do que uma tentativa de convencer as pessoas de que Cristo pode salvá-las, sem que elas tenham qualquer compromisso com Ele. Isso é mentira, irmãos. O Senhor Jesus, Ele de maneira muito clara, em muitos momentos, disse que Ele veio para salvar as suas ovelhas. Ele veio para recolher o trigo no celeiro, como nós vimos aqui em Lucas 3, e colocar a palha para ser queimada. Ele é aquele que tem a pá na mão. Então nós temos que tomar muito cuidado para que possamos fazer tudo exatamente como Ele nos ensinou. É isso que um discípulo busca. Um discípulo busca fazer exatamente aquilo que ensinou o seu mestre. E o batismo, ele foi de maneira imperativa nos dado pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus instituiu a grande comissão da igreja, Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos deu essa ordem, de maneira que qualquer pessoa que se diz discípulo de Cristo e não dá devida importância ao batismo, ele não é discípulo de Cristo, porque o discípulo tem que ser parecido com o seu mestre. E olha que coisa interessante, para que nós compreendêssemos ainda mais a importância do batismo, o único que não precisava ser batizado se batizou, para nos deixar exemplo. Olha que coisa. Jesus não precisava ser batizado, porque o batismo, ele é um ritual, ele é um momento aonde aquele que foi alcançado pela graça, ele demonstra duas coisas. Quando você se batiza, a mensagem por trás do batismo é uma mensagem de arrependimento e fé. A pessoa que está se batizando, mesmo que em silêncio, quando ela desce as águas ou quando ela recebe as águas por aspersão, ela está dizendo: eu me arrependo de todo o coração, alma
entendimento de tudo aquilo que eu fiz sem Cristo, e agora eu coloco a minha fé unicamente em Cristo Jesus. É isso que a pessoa diz quando ela recebe as águas do batismo. Então Jesus, ele não precisava se arrepender, e Jesus não precisava de maneira nenhuma demonstrar sua fé, uma vez que ele é o autor e consumador da fé. Mas ele faz aquilo para nos dar exemplo, para nos mostrar que ele é 100% Deus, mas ele viveu como 100% homem. Então, se o próprio Jesus se batizou, que atitude diabólica nós temos visto os evangélicos modernos em desvirtuarem a importância do batismo, aonde nós encontramos, como eu disse a vocês no começo, essa anomalia de pessoas que se consideram cristãs, que se consideram membros de igrejas evangélicas e nunca se batizaram. Não é porque, sabe, eu ainda não senti de Deus de me batizar. Quando uma pessoa fala isso, o que na verdade ela está dizendo é: a graça de Deus ainda não me alcançou, eu sou uma pessoa que ama o mundo e eu não quero compromisso nenhum com Jesus, eu quero mais é que Jesus fique de lado e que o meu eu cresça. É isso que a pessoa diz, quando ela diz: eu ainda não senti de ser batizado. Por mais duro que seja o que eu estou falando aqui, é a mais pura verdade. Quando uma pessoa compreende a mensagem do Evangelho, é ela que pede para ser batizada. E ela pede para ser batizada com a urgência que o batismo merece. Batismo é algo que é urgente, irmãos. O batismo é como uma pessoa que está com muita sede e então de repente ela chega até um oásis, que é uma fonte de água, um grande deserto. Então o que a pessoa que está com muita sede sente quando ela vê água? Vontade de beber, o mais rápido possível. Então isso é o batismo. Você vê a graça de Deus sendo pregada para você, você vê que essa graça está disponível para você, e você então quer fazer parte dessa graça. Você entende que para que você demonstre que você quer fazer parte dessa graça, você tem que ser batizado. Então você diz: o que é que me impede de ser batizado? Quem disse isso foi um eunuco na Bíblia, que ouviu apenas uma ministração, uma só, e que foi impactado com ela. A mesma coisa aconteceu com Cornélio. Ele ouviu apenas uma ministração de Pedro e quis ser batizado. A mesma coisa aconteceu com aqueles quase 3.000 no dia de Pentecostes, que ouviram apenas uma ministração de Pedro e disseram: o que devemos fazer para que sejamos salvos? Vocês devem ser batizados. Vocês devem se arrepender e ser batizados. Então o batismo, ele é extremamente importante, irmãos. Segundo lugar, o batismo, ele não exige que você seja um cristão maduro para ser batizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, no decorrer da história da igreja, pessoas que estavam tentando melhorar o que não pode ser melhorado, eles viram um grande problema. Qual era o problema? O problema era que uma pessoa muitas vezes era batizada hoje e amanhã ela voltava para o mundo fazer as coisas feias e demonstrava um total desdém, né, com as coisas de Deus. Então as pessoas começaram a dizer: então a gente não pode batizar uma pessoa assim só porque ela quis ser batizada, não. Ela tem que passar um tempo com a gente vai investigar a vida dela, e aí se ela merecer, a gente batiza. Aí eu digo para essas pessoas o que a Bíblia ensina: quem somos nós para fazer essa distinção de quem merece ser batizado e quem não merece?
Nós, irmãos, precisamos entender que como servos de Deus, não nos foi dado autonomia de mudar o modus operandi do serviço. Então não me foi dado essa autonomia. É a mesma coisa, por exemplo, que nós temos visto em outro sacramento, que é a ceia do Senhor. Nós vamos ver em determinadas igrejas que pessoas são disciplinadas por meio de serem impedidas de ceiar. Não, fulano está em pecado, fulano fez uma coisa feia, então ele vai ficar 2 meses sem ceiar. Quem sou eu para fazer isso? Perceba que o próprio apóstolo Paulo, que entrega um homem a Satanás, na mesma carta, quando ele vai falar da ceia do Senhor, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Ao sacerdote, aquele que prega, aquele que pastoreia uma igreja, não foi dado a ele, em momento algum, essa autonomia de dizer quem pode ceiar e quem não pode. Não, a gente diz, olha, quem deve ceiar e quem não deve. Por quê? Porque as escolhas, elas são pessoais. Assim como as consequências são pessoais. Você escolhe o que você vai plantar, e o que você vai plantar está ligado com aquilo que você vai colher. Aquele que planta na carne não pode, de uma forma alguma, imaginar que vai colher qualquer coisa diferente de destruição. Assim como aquele que planta no Espírito, por mais difícil que seja a vida dessa pessoa, ele tem a plena convicção que ele está colhendo salvação. Porque a Bíblia afirma isso. Então é importante que eu e você venhamos abraçar essas verdades, defender essas verdades, viver essas verdades. Versículo 21 do capítulo 3 de Lucas. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, todo o povo foi batizado? Todo Israel foi batizada? Não. A ideia aqui é todos aqueles que o Senhor quis que fosse. Como está escrito lá no livro de Atos, e acrescentava o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Aqueles que o Senhor tocou, eles foram impactados pela mensagem de João, então eles desejavam ser batizados. E eu quero dizer algo para você: o batismo não era algo estranho para o judeu. Você vai ver no Antigo Testamento vários rituais que eles tinham como forma de purificação o banhar-se nas águas. Então aquilo que João está dizendo é: olhe, cuidado. Por isso que João ele traz um batismo diferente nesse sentido, ele traz um banho diferente, ele traz um lavar diferente. Ele diz: não ache que o lavar com águas está te deixando limpo. Porque o que de fato deixa alguém limpo é o arrependimento e a fé naquele que nos santifica, que é Cristo. Então João diz: arrependam-se e creiam que está próximo o reino dos céus. Não ache que o fato de você cumprir determinados rituais era o que João estava dizendo aos judeus da sua época. Não ache que por estarem cumprindo alguns rituais, vocês estão purificados. Não! Os profetas do Antigo Testamento já alertavam. O povo muitas vezes louva com os lábios, mas o coração está distante. Você vai ver o profeta Malaquias dizendo, um texto até que o irmão Rodolfinho colocou hoje. Aliás, eu acho que ele não colocou hoje no grupo, não. Acho que ele mandou para mim. O texto inicial de Malaquias que diz ali: quem dera alguém fechasse a porta do templo, para que uma pessoa não viesse adorar de qualquer jeito. Então, muitas pessoas ficam achando que o nosso desejo é que esse culto, que de repente tem poucas pessoas, tenham muitas pessoas. Não, tudo o que nós como cristãos desejamos é que a igreja cresça. Não. Quem disse isso? Não.
coisa que a gente deseja, é a glória de Deus. E para que o nome de Deus seja glorificado, as pessoas precisam adorar a Deus como em espírito e em verdade. Uma falsa adoração, ela não somente não agrada a Deus, como suscita a sua ira e o seu juízo. É por isso que, como cristãos, nós precisamos cuidar uns dos outros, para que nós não venhamos a viver uma vida de fachada, aonde o nosso cristianismo é só de aparência. Mas nós devemos de fato viver uma vida onde o nosso cristianismo é algo real, é algo que é vivido, não somente quando estamos diante dos outros, mas inclusive quando não estamos na frente de ninguém, porque estamos sempre com essa consciência de que estamos diante de Deus. Mesmo sozinhos, do ponto de vista humano, nós estamos sempre diante de Deus. Então Jesus aqui, ele vai ser batizado, assim como todos estavam indo ser batizados por João. O que Jesus faz aqui, de duas formas, ele está dando credibilidade à mensagem de João. E ele está mostrando o caminho que nós devemos andar. Quando Jesus toma essa iniciativa, ele está mostrando essas duas coisas. Olha, o que João está fazendo é correto. Foi o meu Pai que está no céu que mandou que João fizesse isso, para preparar o caminho para mim. E em segundo lugar, Jesus está dizendo, eu sou aquele que percorre o caminho. Por isso que no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus diz, olha, o pastor é aquele que vai na frente das ovelhas. Ele não pula o muro, ele entra pela porta. Quem salta o muro é ladrão e salteador. O pastor não. Ele entra na porta. Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele que fiz exatamente o que vocês precisam fazer. De maneira que um cristão é aquele que imita Cristo. Por isso que Paulo diz essa frase, sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então, um cristão verdadeiro, ele busca imitar a Cristo em tudo, principalmente no batismo. Perceba que Jesus inicia o seu batismo, Jesus se batiza exatamente quando sua vida ministerial começa, quando de fato a igreja começa a ser fundada. Então, o batismo é esse ritual de iniciação, onde as pessoas elas são batizadas porque elas creram em Cristo, elas foram alcançadas pela mensagem do Evangelho e agora elas estão aptas a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Você não cresce na graça e no conhecimento antes do batismo, e sim depois do batismo. Então, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. A ideia aqui, irmãos, é que isso aqui não é uma demonstração para Jesus que ele é filho de Deus. Jesus já sabe disso. Jesus já sabia disso desde os 12 anos. Imagine. Quando Jesus tinha 12 anos, e Lucas trouxe essa informação para a gente. Existem pregadores que dizem que Jesus, ele só teve a consciência messiânica dele ativada aqui. Isso é um absurdo. Jesus sempre soube quem ele era. Com 12 anos, ele já externaliza isso. Estava na casa do meu pai. Eu estava tomando conta das coisas do meu pai. Já é uma demonstração de uma consciência messiânica com 12 anos. Mas isso aqui veio não somente para as pessoas que estavam ao redor, mas principalmente para João. Como nós, era homem, suscetível a momentos em que a fé pode ser abalada, como por exemplo, ele estava no cárcere e ele manda discípulos, seus discípulos, a perguntarem a Jesus se ele era mesmo
o Messias. E com certeza o próprio Senhor deve ter lembrado esse momento para João. João, eu não disse para você que era aquele que você visse descer o Espírito Santo no momento do batismo, que é o que batiza com o Espírito Santo com fogo, é ele que é o Messias. Por isso que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse. Foi esse, eu vim preparar o caminho para esse. É necessário que ele cresça e eu diminua. Esse sinal veio para testificar isso que o Senhor havia dito para João. Aquele que você vir, isso acontecer, é isso. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Em ti eu tenho prazer. E hoje eu queria pensar com vocês alguns minutos a respeito do batismo. Olha que coisa, quando Jesus é batizado, essa frase, eis o meu filho amado, em que sinto muito prazer. A ideia é, Deus tem prazer quando nós caminhamos em uma vida de obediência. E obediência só é obediência quando nós obedecemos no tempo certo e sem questionar. Eu quero que você entenda que obediência tardia é desobediência. Obediência acompanhado de murmuração é desobediência. Obedecer para Deus significa obedecer alegremente e instantaneamente. Não, eu vou obedecer, mas vou fazer isso amanhã. Eu vou obedecer, né? Porque se eu não for, aí, né? Sabe como é? Não, meu filho, isso não é obediência, não. Deus não se agrada com esse tipo de obediência, não. Então, vamos aprender um pouco sobre essa obediência a respeito do batismo. Então, a primeira coisa, eu já disse a vocês, eu quero dizer algumas coisas a respeito do batismo. 7 coisas. A primeira delas é que o batismo, ele é uma ordenança do Novo Testamento. Perceba, ele é uma ordenança, ele não é uma possibilidade, ele não é uma escolha, ou seja, tem crente que escolhe ser batizado e tem crente que escolhe não ser batizado. Não, quem escolhe não ser batizado não é crente, não ainda, pode até ser um dia, mas não é crente. Então, é uma ordenança do Novo Testamento e foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Eu quero que vocês abram comigo, irmão, só para que a gente tenha. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu estou sendo bem minucioso, ou pelo menos tentando ser minucioso nesse detalhe, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, como cristãos, vamos ser questionados em algum momento a respeito disso. Quando você estiver tentando evangelizar alguém da sua família, do seu trabalho, alguém vai te dizer, sim, eu sou cristão, eu me considero cristão, eu só não congrego em nenhuma igreja, nunca fui batizado assim, mas assim, no meu íntimo eu creio assim igual a você. Não, você não crê igual a mim. Então a gente tem que conhecer a nossa fé para poder defendê-la. O obreiro aprovado é aquele que faz o quê? Que maneja bem a palavra de Deus. Então quando uma pessoa vem até você, você não pega o telefone e liga para o pastor. Você pode até fazer isso, meu filho. Não, você pega a sua Bíblia e abre no lugar que você sabe onde é que está lá aquilo que você precisa dizer para aquela pessoa, em relação à dúvida dela, à pergunta dela, ou até à falsa afirmação que ela faz. Então a gente precisa manusear bem a palavra de Deus. Abram comigo em Mateus 28, texto que eu já falei a vocês, mas eu gostaria que vocês vissem com os seus olhos. Está escrito no texto. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu tenho assim uma familiaridade com a minha Bíblia, assim, eu tenho várias Bíblias, mas eu gosto muito dessa Bíblia aqui, que é a minha Bíblia de uso. Boa noite, meu irmão, paz e graça. E eu, a ponto de quando a gente se lembra de determinado versículo, a gente sabe até se está do lado direito, do lado esquerdo, se está em cima, se está embaixo, né? É bom que a gente tenha essa familiaridade. Aqui em Mateus 28, 19, Mateus 28 é o último capítulo do Evangelho de Mateus, e no versículo 19 diz, ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. Mas como é que a gente faz isso?
Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, como Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o começo do discipulado. Você não discipula alguém para ser batizado, como muitas igrejas têm feito hoje. Você batiza uma pessoa que externalizou a vontade de seguir a Cristo, e então, a partir desse momento, você discipula. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, não apenas algumas coisas, todas as coisas que eu vos tenho dito. Então o batismo é esse ritual, irmãos, de iniciação na fé cristã. Quando uma pessoa, ela ouve uma mensagem de Cristo, pela primeira vez, pela 10ª vez, pela 20ª vez, mas aquela mensagem, ela não fica somente nos ouvidos, ela vai no coração. No exato momento que a mensagem de Cristo, pelo poder do Espírito, chega no coração, a pessoa sente, a pessoa imediatamente externaliza: eu quero ser batizado, eu quero fazer parte de Cristo. Cristo está na terra por meio do seu corpo. E o que é o corpo de Cristo? Somos nós, a igreja. E como é que eu posso fazer parte do corpo de Cristo? Me batizando. Mas quer dizer que todo mundo que é batizado faz parte do corpo de Cristo? Claro que não. Muitas pessoas se batizam por motivos errados. Muitas pessoas se batizam por intenções falsas. Então Demas era batizado, Judas Iscariotes era batizado, e tantas outras pessoas que foram batizadas, mas que nunca tiveram uma fé verdadeira. Mas todo aquele que tem a fé verdadeira, ele externalizou essa vontade de ser batizado. Eu sei que vai ter muita gente que vai dizer: mas e o ladrão da cruz? O ladrão da cruz é um exemplo de uma pessoa que não tinha como ser batizado. Se ele pudesse: olha, me largue, me tire da cruz aqui, me batize, me volte, me pregue de novo, ele diria isso, mas ele não tinha esse poder. Graças a Deus que Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, cuidado, você não está crucificado ainda. Então você pode ser batizado e deveria usufruir desse privilégio. Aqueles que dizem que creem em Cristo e não são batizados, eles estão correndo um sério risco. Porque por meio das suas próprias ações, eles estão externalizando que eles não creem de verdade. Porque a fé sem obras é morta. Muitas vezes a gente associa obras a somente ajudar uma pessoa que está com fome, dar uma roupa para quem está com frio. Não, obra também é o batismo. Você diz que tem fé e não quer se batizar, então tem alguma coisa errada. Como teve uma pessoa, eu vivi esse caso, né? A pessoa me disse: ó, pastor, eu não quero ser batizado. Por quê? Vocês vão dar risada, mas é verdade. A pessoa disse: eu não quero ser batizado porque está próximo ao carnaval. E eu gosto muito do chiclete com banana. E ele passa aqui na porta da minha casa. Então assim, eu não quero ser batizado porque daqui a pouco passa a Bel e diz: eu sabia que você vinha, eu sabia que você vinha. E aí, meu filho, deixa o carnaval passar e aí eu me batizo. Então essa pessoa, ela pode ser até batizada depois do carnaval, mas ainda o batismo dela não vai ser verdadeiro. Ela não se convenceu de verdade. Ela não percebeu a importância, né, de fazer parte do corpo de Cristo. Então, o batismo, ele simboliza essa nossa união com Cristo. Olha que coisa bonita. O batismo é como se fosse o nosso casamento com Cristo. Eu não sei se vocês já foram em alguma cerimônia de casamento. A gente teve, né, o casamento do irmão Mateus e da irmã Fabiana recentemente. Teve já o casamento de Adams e Sema. Então, o casamento normalmente é uma cerimônia muito bonita. Os noivos estão emocionados, né? A família do noivo é emocionada. E é nesse momento em que nós, externamente, simbolizamos que houve
internamente essa união entre nós e Cristo. E o que demonstra isso é o batismo. Esse ritual que mostra que nós estamos unidos a Cristo. Olha que coisa linda. Como uma pessoa não quer fazer parte de algo tão bonito, irmãos, como o batismo? Então, é algo assustador o que a gente tem presenciado nos nossos dias. Eu sei que tem muita gente que não dá importância a isso. Não, isso é uma mera formalidade. Não, isso não é uma mera formalidade. Isso é uma evidência que a pessoa ainda não foi alcançada pela graça porque ela ainda não entendeu a necessidade que ela tem de Cristo. Segundo lugar, irmãos, o elemento que é usado por aquele que batiza, né, é a água. Então ninguém é batizado com suco de laranja, com suco de uva, né? Ninguém é batizado com leite. A gente é batizado com a água. Eu não sei se vocês prestaram atenção ou se vocês estão lembrados da conversa de Jesus com Nicodemos. Vocês estão lembrados? Nicodemos vem até Jesus de noite e ele vem, Jesus, sabendo que Nicodemos, né, de fato queria saber, Nicodemos faz um elogio e Jesus já vai logo dizendo a ele, ó, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos diz, mas como é que é isso? Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Então, a água é o elemento externo que simboliza o elemento interno, que é o Espírito Santo. Então, quando aquela pessoa ela é batizada com a água, tanto por imersão, que é o mergulho, quanto por aspersão, que é o lançar água sobre a cabeça, não é a quantidade de água, mas é o elemento água, que mostra que aquela pessoa está recebendo o Espírito Santo ou já tem o Espírito Santo. Como foi no caso da família de Cornélio, o próprio Cornélio, o pessoal da casa dele. Eles receberam o Espírito Santo e Pedro então disse, como a gente pode negar água àqueles que já têm o Espírito Santo, como nós? Então é isso que o batismo simboliza também. O fato de nós termos o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que muitas vezes já foram batizadas e equivocadamente elas estão buscando um batismo com o Espírito Santo. Não, o cristão, ele não busca ser batizado com o Espírito Santo. Ele busca ser cheio do Espírito Santo. Então você busca ser cheio do Espírito Santo. É o que está escrito em Efésios. Enchei-vos do Espírito. Mas a Bíblia diz que todo aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Ou seja, se você ainda não tem o Espírito Santo, meu filho, você não creu em Cristo. Quando você crê em Cristo, é porque você tem o Espírito Santo, é uma evidência. Ninguém pode crer em Cristo sem ter o Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que internamente opera em nós essa consciência do pecado, da justiça e do juízo. E nos coloca então de joelhos aos pés do nosso Salvador. Só o Espírito Santo pode fazer isso na alma de um pecador. Então o batismo é esse simbolismo, é esse símbolo tão importante. Terceiro lugar, não é a quantidade de água, irmãos, que diz que um batismo é válido, mas é a demonstração do arrependimento e da fé. E perceba, quando eu falo demonstração do arrependimento e da fé, é uma pessoa que ela externaliza isso. Mas se a pessoa, por exemplo, ela enganou você, eu quero ser batizado, eu não quero mais viver a vida que eu estava vivendo, eu quero uma vida diferente, eu de fato creio que Cristo morreu pelos meus pecados, e eu quero viver nas pegadas dele, seguindo ele de perto, mas a pessoa falou aquilo de maneira falsa,
Meu filho, não é responsabilidade sua. Se a pessoa fez aquilo, ela fez aquilo pelo seu próprio risco. Pois a Bíblia vai dizer, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, quando uma pessoa externaliza o arrependimento e a fé, aquele que é um cristão, ele pode batizar essa pessoa. Importante entender também, não é somente pastor, ou presbítero, ou diácono que pode batizar. Não, qualquer cristão pode batizar. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem o privilégio e a responsabilidade de trazer outro para o corpo de Cristo também. Então vamos imaginar que algum irmão aqui viaje para o seu interior, por exemplo, o irmão Calmon vai para São Felipe, né, de vez em quando com Rita, o irmão Regina, é Itabu, não é Ilhéus? Ilhéus, né, a família, minha irmã aqui, Morro de Chapéu, Edeval, Amargosa, Adames Aracaju. Então vamos imaginar que Quinho de repente vai para, sei lá, né, que não é tão chique, vai para o Rio de Janeiro, né? Evangelizar os artistas da Globo. Né? Então, você evangelizou a pessoa diz, eu queria tanto ser batizado. Eu digo, rapaz, mas é que meu pastor não está aqui. Oh Deus! E agora? Não é assim, meu filho. A pessoa quer ser batizada, você pega um copo de água, você leva uma pessoa num lugar que tem água, você batiza ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então o batismo é esse ritual que qualquer cristão, olha como é bonito isso. Tão bonito a gente entender o sacerdócio universal dos crentes. É meio difícil assim, né? Um negócio de expressão meio difícil, né? Mas é uma coisa simples. É que do ponto de vista de Cristo, não existe mais divisão entre sacerdotes e leigos. Todos somos sacerdotes do Deus Altíssimo. É claro que nem todos fomos chamados a pastorear, nem todos fomos chamados a pregar publicamente, mas todos fomos chamados a defender a nossa fé, que de uma vez foi dada aos santos. Então, nós temos sim a autorização do Senhor Jesus para batizar. É claro que você, que é um cristão neófito, você tem que tomar cuidado, que é um cristão neófito, é um novo convertido. Então, se você é um novo convertido, talvez você ainda não tenha base em alguns pontos, e é por isso que você tem que tomar cuidado. Então, um cristão maduro, ele é aquele que está apto para batizar outras pessoas. Porque o novo convertido, muitas vezes, ele não vai nem saber como fazer. Então, é necessário que ele tenha uma caminhada para que ele possa efetuar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Quarto ponto, irmãos. É necessário que a pessoa tenha condição de externalizar arrependimento e fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas, existem evangélicos, por exemplo, a igreja presbiteriana, que batiza filhos de crentes. Então, tanto recém-nascido, como, por exemplo, vamos imaginar que o irmão Reginho e a sua esposa, eles se convertem em uma igreja presbiteriana, e aí eles fazem lá, você tem que fazer curso, eles vão investigar a sua vida, mas vamos imaginar que você seja recebido como um novo membro, e aí ele vai batizar não somente você e sua esposa, ele vai batizar também a sua filha. Mas ela não demonstrou fé, ela não tem nem condição disso. Mas eles acreditam que há uma espécie de cobertura espiritual, e eles fazem isso de maneira muito equivocada, comparando o velho com o novo. Então eles dizem que o batismo
no Novo Testamento é como se fosse a circuncisão do Antigo Testamento. E aí é que eles se equivocam grandemente, porque se assim fosse, então o batismo só era para o sexo masculino, porque a circuncisão só pegava pessoas do sexo masculino. Então não há uma comparação, o batismo é uma coisa nova que Cristo traz para a sua igreja. Então, batismo, você tem que ter idade e você tem que ter vontade. Você tem que estar apto para externalizar o seu arrependimento, né? Com sua boca, mostrando que de fato você está arrependido. Uma criança não está apta a isso. Pastor, qual é a idade? Não, a gente não pode dizer idade. Porque às vezes uma criança com 14, 15 anos, ela tem maturidade que uma pessoa de 30 não tem. O que vai muitas vezes evidenciar isso vai ser a vida da pessoa, né? E aí a própria igreja, ela vai enxergar isso, né? Mas de um ponto de vista prático, a pessoa precisa ter condição de externalizar, de entender a responsabilidade daquilo que ela está iniciando, que ela está fazendo parte, que é ser inserido no corpo de Cristo, com privilégios e responsabilidades. Então, para que uma pessoa seja batizada, a pessoa precisa estar apta para demonstrar o arrependimento e fé. Aí as pessoas vão sempre perguntar, mas pastor, vamos imaginar que uma pessoa é esquizofrênica, uma pessoa é maluca, né? Esquizofrênico, irmãos, todos nós somos cristãos. Normalmente cristão é maluco, né? Mas eu estou falando daquela maluquice mesmo, que a pessoa tem um problema psiquiátrico e que a pessoa não consegue demonstrar nenhum tipo de vontade coerente. Pessoas que muitas vezes gritam, andam desnudas, fazendo coisas assim que não são corretas. Então, aí você vai dizer, quer dizer que essa pessoa não pode ser batizada? Não deve. Mas isso significa que a gente está impedindo a pessoa de ser salva? De maneira nenhuma, até porque o batismo não salva. O batismo, ele é algo que deve ser obedecido, porque é uma ordenança cristã, mas se aquele louco, né, for um eleito de Deus, ele vai ser salvo. Não vai ser a falta de batismo que vai impedir ele. A mesma coisa é um adolescente. Vamos imaginar que um adolescente que já tem até um compromisso com o Senhor, como por exemplo Samuel já tinha compromisso com o Senhor desde jovem, mas ele não foi batizado porque não atingiu ainda a idade, então ele morre e ele não vai para o céu. Claro que ele vai, mas ele não foi batizado. Mas não é o batismo que salva. O batismo é uma externalização, é uma evidência de que você de fato é um cristão verdadeiro. Então, é que a gente tenha isso, quando a gente for chamado a defender a nossa posição, a nossa fé, né? Então a gente batiza pessoas que têm condição de externalizar a sua responsabilidade, de entender a responsabilidade que ela está professando. Então, quinto ponto. Uma pessoa regenerada, ela vai querer ser batizada, sim ou não? Mas uma pessoa, ela pode ser regenerada e salva sem ser batizada. Então, por que eu estou falando isso? Porque vamos imaginar que a gente evangelize alguma pessoa no hospital. E a gente não vai fazer o que as pessoas hoje fazem, que é a questão do apelo, que facilita muito, né, do ponto de vista prático, mas é uma coisa ética. E tudo aquilo que é feito de maneira errada vai levar a uma consequência ruim. Então vamos imaginar que você está evangelizando uma pessoa no hospital, a pessoa de repente ela está num estado crítico, e essa pessoa ouve você, essa pessoa entende você, essa pessoa crê em Cristo, mas por questões muitas vezes práticas,
ela não é batizada, essa pessoa vai morrer e vai para o inferno? Claro que não. Mas eu quero te dizer, aí que entra a questão da importância, irmãos. Por que eu coloquei nesse ponto? Porque muitas pessoas, elas nesse posicionamento, nessa questão, elas deixariam de ser batizadas porque elas não teriam condições de sair do hospital, de irem num rio ou numa piscina, serem imersos e serem batizados, não é isso? Que muitas pessoas acreditam que o batismo só vale se for de imersão. Mas se a pessoa, se tiver condição de você jogar um pouco de água na cabeça da pessoa, ali já é o batismo. Então, eu quero que vocês entendam que o fato de uma pessoa estar acamada, o fato de uma pessoa estar com mobilidade limitada, isso não deixa a pessoa sem o direito de ser batizada. A pessoa pode ser batizada, até porque você pode batizar a pessoa por essas duas formas, tanto por imersão quanto por aspersão. Pastor, qual é a mais bíblica? As duas. Então, as duas são bíblicas. Ah, mas João batizava no Rio Jordão, então é claro que a pessoa era mergulhada. Sim, meu filho, então quer dizer que se tivesse pouca água, se a água tivesse no joelho, na canela, como era, a pessoa tinha que deitar para poder a água cobrir até a cabeça, é isso? Claro que não. Não é a quantidade de água, né? A água, ela é apenas um elemento que simboliza. Assim como, por exemplo, na nossa ceia, a gente toma vinho. Eu fico até com medo, né? Imagina uma pessoa alcoólatra ceando. Vai dizer, rapaz, eu ainda não sei, me dê mais 2 copos aí, por favor. Não, meu filho, a gente usa um copo com suco de uva, com prudência até porque o suco de uva, ali, ele é apenas um símbolo do sangue de Jesus. Não é o vinho, é o sangue de Jesus que ele está simbolizando. Assim como o pão. Tem gente que fica preocupado, eu já fiquei preocupado, né? Vem cá, mas o pão tem que ser integral, o pão é normal, pode ser cacetinho, né? Se você for do baiano, chama de cacetinho, né? Em determinado lugar chama de pão francês. Será que o pão tem que ser aquele pão estilo árabe? Como é que tem que ser o pão? Meu filho, é pão, né? Qualquer tipo de pão, você vai lá e divide e você pode celebrar a ceia, porque não é a quantidade de pão, não é o tipo do pão, é o que o pão simboliza. Então, no batismo é a mesma coisa. A água, ela entra dessa mesma forma, como um elemento simbólico daquilo que está acontecendo de maneira interna, que é a purificação por meio do quê? Do Espírito Santo. Então, a água simboliza isso. Amém? Sexto ponto. O batismo é algo que nós sentimos o efeito dele durante toda a nossa vida e não somente no momento que a gente foi batizado. Eu acho bonito uma frase de Lutero que resume esse pensamento. Lutero, ele dizia o seguinte: toda vez de manhã, Lutero, ele viveu, né, no século XVI, então ele não tinha como a gente hoje, né, o chuveiro, a pia, né? Então naquela época você pegava águas em baldes, né? Lavava o rosto assim com a mão assim. Então Lutero, ele pega essa figura e ele diz: olha, todo dia de manhã, quando você for lavar o seu rosto, lembre do seu batismo e viva em conformidade com a profissão de fé que você fez naquele dia. Então o batismo é algo que os efeitos, eles são duradouros, eles nos acompanham durante toda a nossa vida. Se você é um cristão verdadeiro, que foi batizado, independente se no momento do seu batismo você ainda não entendia determinadas coisas, né? Se você foi batizado numa igreja até que tem uma profissão de fé falsa, mas não, o batismo não é um vínculo seu com aquela igreja. O batismo é um vínculo seu com Cristo. Então, aquele vínculo acompanha você durante toda a vida. E muitas vezes vai ser usado pelo Senhor Jesus para que eu e você
nós o capacete da salvação. Quem se lembra do que Paulo fala em Efésios 6? Ele fala lá da armadura de Deus, não é isso? E o que é que protege a cabeça? O capacete, não é isso? E ele diz, é o capacete da salvação. Porque uma das primeiras coisas que o diabo vai tentar nos convencer é que nós não somos filhos de Deus. Como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso? Porque foi assim que ele chegou para tentar Jesus. Foi ou não foi? Se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra aqui num pão. Ele vai chegar para mim e para você assim também. Vem cá, meu filho, você está com essa camisa aí de igreja? Você está com essa cara aí de crente, com essa perna dobrada aí? Você está com esse cabelo aí de Jesus? Sim, ninguém disse que você é crente. Aquele outro ali está com voto do nazireado. E quem disse que você é crente? Né? Então, o batismo, ele é para você um momento importante que vai ser sempre relembrado. Eu sei que eu estou em Cristo. Eu sei que o Senhor me purificou. Não de maneira, irmãos, formalista, mas de maneira espiritual. Como eu disse a você, para aquele que recebeu as águas do batismo, não foram aquelas águas que purificaram ele, não, foi o Espírito Santo que selou ele no momento em que ele creu. E o batismo é uma evidência disso. Então, mais uma vez, os efeitos do batismo é algo que nos acompanham durante toda a vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer ser batizado o tempo todo. Eu já presenciei pessoas dizendo assim, ó pastor, eu queria ser batizado de novo. Porque eu me desviei. Eu me desviei, passei um tempo assim, fazendo um monte de coisa errada, e agora eu quero ficar sério. O senhor me batiza de novo? Claro que não, meu filho. Não é brincadeira. Né? Aí toda vez que a pessoa se desviar, vou imaginar, vou ter que batizar todo mundo que na época do Covid saiu da igreja e quer voltar quando o Covid passou. Não, meu filho. O batismo é uma coisa só, é de uma vez só. Agora os efeitos vão te acompanhar. Você pode até ter uma crise de fé, e aí você de novo voltar a ser cheio de fé pelo Espírito Santo. Você não precisa ser batizado de novo por isso. Então é algo que nos acompanha durante toda a nossa vida. E em último lugar, sétimo lugar, como eu já adiantei aqui, o batismo, ele é um só. Então, o batismo, ele é algo único. Porque é tão importante a gente falar disso? Eu não sei se vocês têm percebido, né, que muitas pessoas clamam por um segundo Pentecostes. Pessoas que disseram até que isso aconteceu, e aí houve a iniciação, né, de uma igreja que a gente conhece, né, na verdade não é uma igreja, né, mas um ramo, né, uma espécie de denominação, não seria denominação, mas um ramo do movimento evangélico, que é o movimento pentecostal. Pessoas que clamavam pelo segundo Pentecostes, por uma descida. Tem até uma música, né, que algumas pessoas cantam, né? Ô Senhor, desce de novo, como desceu em Pentecostes. Não tem essa música? Pronto, ela é herética. Porque é isso, você não pode começar a mesma coisa duas vezes. Você nasceu duas vezes? Você nasceu, aí de repente você achou o mundo um pouco chato, foi para a barriga da sua mãe de novo, e depois disse, não, minha mãe, agora eu quero sair. Aconteceu isso com você? Quando a gente fala que a pessoa nasceu duas vezes, é porque a gente está falando do nascimento natural e do nascimento espiritual. Mas o nascimento espiritual é só uma vez. Assim como o nascimento natural é só uma vez. Então, o Pentecoste, ele simbolizou o início da igreja, que aconteceu uma só vez. E não vai se repetir. O que nós vemos e muitas vezes buscamos é um avivamento da igreja. É um avivamento da congregação local. Muitas vezes percebemos que a nossa congregação está fria, está morna,
E nós clamamos ao Senhor, como está escrito no livro do profeta: aviva, Senhor, a tua obra. Isso é bíblico. Pedir que o Senhor nos avive, pedir que o Senhor nos encha, pedir que o Senhor nos fortaleça no Espírito. Mas a gente não busca que coisas que já aconteceram, aconteçam de novo. Pois a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia não é um livro que foi escrito em círculos. Jesus não apresentou para a gente um caminho em forma de espiral. Não, o caminho que Jesus nos apresentou é uma linha, que tem começo, meio e fim. Então, eu não sei se vocês já viram o primeiro capítulo da Bíblia, e diz: e no princípio, começou. E no princípio, criou o Senhor os céus e a terra. E aí vai continuar. Aí, Senhor Jesus, em Mateus 24, ele diz: o Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o quê? Virá o quê? O fim. A gente está pelo meio. Não sei se a gente está... Aqui é a volta, aqui é o início, aqui é o Senhor Jesus, aqui é o fim. Meu filho, eu não sei se a gente está aqui, se a gente já está aqui. Eu sei que a gente está pertinho. Porque os sinais que Jesus diz em Mateus 24... já se cumpriram. Então, a qualquer momento, o Senhor Jesus pode chegar por aí. E a gente tem que estar preparado. Então, a igreja, ela tem que estar preparada para a volta do seu noivo. E a importância que nós tratamos aquilo que é importante para Jesus vai dizer muito se nós estamos preparados para a sua volta. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão muito preocupadas com a morte. Natural, muitas pessoas estão morrendo de uma mesma causa, que é essa epidemia, o Covid. O Brasil já está chegando perto de 500 mil pessoas que morreram em virtude dessa epidemia, que é o Covid, dessa enfermidade. Mas o problema não é o número de pessoas que morrem. O problema é para onde as pessoas vão quando morrem. Porque nós já sabemos que quando uma pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Isso é algo imediato. Ninguém vai ficar dormindo, ninguém vai ficar esperando o Senhor Jesus. Não vai todo mundo para o mesmo lugar. Não. Pessoas quando morrerem, elas vão para um lugar ou para outro, dependendo da vida que viveram. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Você percebeu porque a pressa de uma pessoa que entendeu a mensagem do Evangelho de ser batizado? Porque ela quer o mais rápido possível externalizar o compromisso que ela tem com Cristo. Porque ela acredita que a partir do momento da sua morte, ou ela estará junto para sempre com Cristo no céu, ou ela estará separado para sempre de Cristo no inferno. É por isso que o rito inicial é tão importante e tão urgente. Porque nós não sabemos o momento da nossa morte. Você sabe? Eu não sei. Quantas pessoas ouviram um diagnóstico? Olha, você tem 6 meses de vida. E a pessoa vive 10, 20, 30 anos. Aí tem outra pessoa que sai do médico e diz: você tem uma saúde de ferro. Você vai viver aí uns 100 anos. A pessoa nem chega em casa, tem um acidente de carro e morre no caminho de casa. A pessoa não teve nenhum dia de vida. Mas o médico disse: de acordo aqui com o seu check-up aqui, com seus exames de saúde, você vai chegar aos 100 anos fácil. A
pessoa não chegou aos 50, aos 40. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque nós temos visto, e eu já vou fechando aqui a Bíblia por conta do horário, a gente tem visto um pecado que de maneira sorrateira entra na igreja e na nossa vida e a gente nem percebe. E às vezes a gente nem se atenta que esse é um pecado gravíssimo, que é o pecado da procrastinação. O que é procrastinar? É o famoso deixar para amanhã. Olha, eu sei que eu tenho que fazer isso. Isso eu ouvi de uma pessoa que está morta, que foi assassinada. Uma pessoa que fez faculdade comigo e que foi assassinada. Depois de ter ganho um processo na justiça que lhe rendeu muito dinheiro. Essa pessoa disse, olha, ela já tinha ouvido o Evangelho antes de ganhar esse processo. E essa pessoa disse, não rapaz, eu sei que o negócio é seguir a Cristo mesmo. Mas é que por enquanto eu não estou com muito tempo, eu estou com umas coisas aí para fazer, eu quero aproveitar um pouco aí a vida, porque quando eu pegar um caminho assim de Cristo, eu quero seguir de verdade. Essa pessoa morreu. Ela não fazia a mínima ideia como ela ia morrer. Uma pessoa chamou ela para ver um carro de luxo que supostamente iria comprar por um preço barato, quando na verdade essa pessoa se disfarçou de amigo, na verdade queria sequestrar ele, porque sabia que a família dele tinha dinheiro, para receber um prêmio. Com medo de ser descoberto, a pessoa matou ele e escondeu o corpo dele só foi achado tempos depois, já em estado de putrefação. Então imagina. Olha, eu sei que eu preciso ficar firme, eu sei que o caminho é esse mesmo, eu entendi a mensagem do Evangelho, eu creio que Cristo é realmente o Salvador da minha alma, mas é que tem umas coisas assim que ainda me seduzem aqui no mundo, e eu vou ser sincero, eu ainda quero usufruir. Mas assim que eu, usufruir um pouquinho disso aqui, eu vou ficar firme com Jesus. Essa pessoa não entendeu o que está acontecendo. Então, nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho de tal forma que as pessoas entendam que o adiar é a mesma coisa que negar. Então, uma pessoa que está adiando o seu compromisso com Cristo, ele está externalizando que não quer nenhum compromisso com Cristo. Aí a pessoa vai dizer, mas não foi isso que eu falei com você, Paulo. Não é que eu não quero nenhum compromisso com Cristo. Eu quero, rapaz. Eu respeito a fé de vocês. Eu queria até ser igual a você, rapaz. Mas sabe como é? Eu tenho umas coisas para resolver. Eu quero aproveitar umas coisas aqui que eu planejei. Mas se Deus quiser, ainda bota o nome de Deus. Se Deus quiser, olha, o ano que vem eu vou ficar firme na igreja. Irmão, você entendeu que se você morrer hoje, você vai para o inferno? Você entendeu isso? Sabe, então você tem que deixar isso claro. É como, por exemplo, irmãos, quando uma pessoa vai ceiar, eu já vi isso tantas vezes e aquilo me incomodava. Quando você vai ceiar, você normalmente, tantas vezes a gente já leu 1 Coríntios 11, e aí a gente diz, irmãos, cuidado para que você não ceie indignamente, porque aquele que ceia indignamente traz maldição para si. Aí a pessoa entende assim, eu estou com raiva de fulano de tal, ou então eu estou fazendo uma coisa de errado, que eu ainda não me arrependi, e assim, eu não vou ceiar hoje, porque se eu ceiar hoje eu vou estar ceando indignamente, aí Cristo vai ficar chateado comigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você não ceia porque você está em pecado, é a mesma coisa de que você negar Cristo. Então, se você não ceiou porque está em pecado e você morre, você vai para o inferno. Pastor, mas eu fiz isso
Por obediência não, por desobediência. Porque Jesus não disse para você não ceiar, ele disse, se arrependa. É como tem gente que diz assim, rapaz, eu parei de dar oferta na igreja. Por quê, meu filho? Porque eu estou com o coração cheio de mágoa com a pessoa que fez o mal para mim. Mas você parou de dar oferta? Parei, porque está escrito na Bíblia. Se você tem algo contra seu irmão, deixa sua oferta no altar, vai se reconciliando com seu irmão, depois volta e traz sua oferta. Eu não me reconciliei. E aí eu estou guardando dinheiro, estou até usando assim para algumas coisas, porque não me reconciliei. Então não vou apresentar a oferta, que não vai adiantar nada. Eu sou obediente. Você é o quê, rapaz? Não, vai se reconciliar com seu irmão, depois... Olha como é rápido. Você vai e volta. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Porque tem gente que tem teco, sabe? Tem gente que está usando a Bíblia para a sua condenação. Pessoas que estão lendo os mesmos versículos que eu e você, mas não é para salvação. É para condenação. Você senta para conversar com uma pessoa dessa, ela vai te falar um monte de versículo para justificar um modo de vida pecaminoso que ela está vivendo. Não, mas a Bíblia diz aqui ó, que eu posso fazer isso, isso, isso. A Bíblia diz que eu não preciso deixar de fazer isso, isso, isso. Você está sendo muito formalista, e então assim, por isso que eu nem vou para a igreja. E tenho certeza que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Você conversa com pessoas assim. Eu já conversei com pessoas nessa época de Covid, que a pessoa diz, não, pastor, eu estou em casa, mas eu fico com Jesus. Vem cá, você está em casa, morrendo de medo de morrer. Ó, morrendo de medo de morrer, literalmente. E você acha que está indo para o céu? Estou, claro que estou. Eu só não quero morrer. Ó, mas o morrer não é lucro. Para que o viver seja Cristo. Ou se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Como assim você está morrendo de medo de morrer? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Por que você acha que João Batista foi decapitado? Vocês têm alguma noção? Porque ele falou a verdade. Essa verdade que incomoda. Quem não tem compromisso com Cristo, Cristo não tem compromisso com estes. Que a gente fique ciente disso. E que o nosso compromisso com Cristo nos dê coragem de deixar as pessoas que o próprio Senhor traz até nós cientes disso também. A verdade do Senhor é uma só. E ela não vai mudar para agradar a B e C. Que o Senhor nos ajude a perseverar na verdade até o fim. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por avivar em nós a importância do nosso compromisso contigo. Não nos deixa enganados, Senhor. E não nos deixa enganar a ninguém. Mas que a tua verdade reine em nós. E que nós possamos ser, por tua graça, mensageiros dela, da tua verdade bendita, que salva. Salva aqueles que creem. Ó Senhor Jesus, despede-nos em paz, com a paz que só o Senhor pode nos conceder. E que por meio de Deus Espírito Santo, nós venhamos viver uma vida cada vez mais santa, nas pegadas de Cristo, para a glória de Deus Pai. Oramos assim em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente e diga para você mesmo, pare de se enganar. Oh Deus.